Muita paz para todos. Se declinarmos a nossa memória na história da civilização humana, nós vamos concluir com muita facilidade que os espíritos sempre desejaram, tentaram e de alguma forma continuam tentando se fazerem sentir a humanidade. Em todos os livros sagrados de todas as religiões, aparece voluntariosamente a presença de espíritos que de maneira espontânea se fizeram sentir aos homens de cada tradição. Se olharmos os povos tribais, as manifestações dos espíritos também estavam lá. Dos negros aos índios, das civilizações mais antigas que a história registra, a presença de espíritos. No surgimento de todas as religiões, na sua base, estão manifestações espirituais. Desde o budismo, ao hinduísmo, ao mazdaísmo, até mesmo as doutrinas reformadas não escaparam disso dentro do cristianismo, como é o caso dos mormons. A origem dessa doutrina de natureza protestante é a materialização de um espírito chamado Moroni, que aparece no quarto de Joseph Smith, ainda jovem, e lhe anuncia ser ele um profeta da atualidade, que seria ele o escolhido para contar a saga do povo de Mormon. Era a história de um grupo de judeus que emigraram antes do Cristo nascer, que foram em busca de uma terra prometida, chegaram na América do Norte, viveram por ali mais de 300 anos e depois foram dizimados pelas pestes e por lutas com índios. O espírito de Moroni conta a saga desse povo, um trabalho absolutamente de manifestação espiritual. Ele se materializa durante noites, leva Joseph Smith a encontrar umas caixas de metal, onde está escrito o livro de Mormon, que é o livro do seu pai, profeta, que emigrou com Nefe, outro profeta, e o espírito de Moroni traduz aquele livro que hoje todo mundo tem o acesso como o livro de Mormon. Se olharmos a história do cristianismo, o nascimento de Jesus Cristo foi anunciado por um Espírito. O Velho Testamento é superlotado de aparições. E o mistério do cristianismo acontece quando Jesus volta ressurrecto no terceiro dia e ressurge dos mortos, se materializa em espírito e convive com os apóstolos durante 40 dias, até que se dá a sua ascensão final. Período esse que as religiões exploram um pouco, aonde aconteceu outro fenômeno extraordinário, que foi o dia de Pentecostes, recentemente lembrado pelos povos cristãos, que foi a sessão mediúnica mais extraordinária que já se pensou naquela época. Os apóstolos ali tiveram a iniciação do desenvolvimento de suas faculdades mediúnicas. Mas se atravessarmos os outros povos e formos para os negros, que emigraram para cá como escravos e para outros países do mundo, eles também faziam contatos espirituais com os espíritos elementais ou os orixás. Na África maior, que para eles é o além. Se formos para todas as tribos de índios, sempre teve o raizeiro, que era o médico da tribo, mas sempre houve o pajé, que era o médium da tribo. Nos reinados do passado, os reis sempre tinham consultores dos astros ou consultores de espíritos. Se declinarmos a memória nos livros mais importantes da história da civilização, de autores consagrados que não são espíritas, como César e Cantu e Will Durant,
Vamos encontrar narrativas extraordinárias em todas as civilizações, mantendo contato com os mortos. O assassinato de Júlio César foi avisado por um espírito em um sonho. E César de Cantú também relata que o corpo de Calígula, que foi enterrado nos jardins de Lame, o imperador psicopata de Roma, que teve a coragem de abrir a barriga da sua mãe para ver de onde tinha vindo, e que inspirou para a medicina o nome de Operação Cesariana, embora ele abriu a mãe sem anestesia, chegando a assassiná-la. Mais tarde, os médicos, fazendo isso para facilitar o parto, deram o nome de Operação Cesariana, porque a ideia veio de um César. Calígula era um perseguidor cruel, e o seu corpo foi enterrado, sepultado nos jardins de Lame. E os historiadores relatam que o corpo, depois de 40 dias, teve que ser tirado dali, porque os transeuntes se assombravam com os espectros espirituais mal formados, que cobravam vingança em cima do túmulo de Calígula na praça. Esses relatos não são de livros espíritas. Assistimos fenômenos extraordinários como o de Joana d'Arc, o maior fenômeno no ocidente de mediunidade, uma jovem de 13, 15 anos, que ouvia vozes de Santa Catarina de Siena e de São Filipe e salvou a França da invasão inglesa. Devolveu a coroa a Carlos VI, o rei fraco da França, ouvindo vozes de espíritos, foi queimada viva na fogueira, porque não negou que as vozes vinham de Deus. À época, a igreja penitenciava que ela dizia dizer que era uma herética e que as vozes eram do demônio. Joana d'Arc foi ao holocausto até a última hora e não negou que as vozes vinham de Deus. Queimada viva na praça, ela não tem túmulo, porque não sobrou nada. A fogueira foi acesa mais que uma vez. E quando as labaredas queimavam, já escondendo seu corpo com a fumaça, ela pediu uma cruz para beijar. Havia 3 padres junto ao bispo. Um deles segurava um crucifixo, não teve coragem de subir. Ela novamente pediu uma cruz. Um dos transeuntes que estavam ali na praça pegou um graveto da fogueira, quebrou ao meio, amarrou com uma corda, subiu e no meio da fumaça colocou dentro do seu vestido. Quando o fogo já estava elevado, saiu um grito de dentro das chamas: minhas vozes vêm de Deus. O bispo Chinon, que estava ao lado, pronunciou uma frase que lhe deixou para a história: tenho a impressão que nós queimamos uma santa. 500 anos depois, a Igreja Católica reconstitui o processo de Joana d'Arc e considera santa. Um fenômeno que levou meio século para ser reconhecido. Na Idade Média, outros médiuns extraordinários que viam e falavam com espíritos foram levados vivos à fogueira. Foi o período da caça às bruxas, que não eram seres feios, nem despenteados como mostra a lenda histórica. Muitos bruxos eram jovens, homens e mulheres, que apenas mantinha contato com os seres espirituais. A Igreja Católica teve períodos de perseguição. E nesse percurso, todos aqueles que mantinham contato com espíritos eram chamados de endemoniados e loucos. A história da civilização humana é repleta dessas aparições. Por quê? Os espíritos sempre quiseram se fazer sentir aos homens. Tudo leva a crer que a mesma vontade que nós temos quando perdemos alguém, de saber notícias se ele continua vivo, aqueles que vão para o outro lado da vida têm vontade de dizer que continuam vivos, aqueles que ficaram. Talvez até para lenir sofrimentos e dores. Porque a primeira iniciativa de quem descobre que depois de estar morto está vivo, é dar a notícia aos que sofrem. Apesar de todas essas manifestações ocorrerem no mundo, entre todos os povos, entre todas as culturas, entre todas as religiões, não foi suficiente para vencer os limites de exigência da ignorância e do cepticismo humano. Os espíritos continuaram se fazendo sentir.
Todas as culturas contam casos extraordinários de aparições de casas mal assombradas, como acontecia no passado, de fenômenos de poltergeist, palavra criada pelo vocabulário alemão do século XV. Polter quer dizer barulho, Geist quer dizer espírito. Vejamos que desde 600 anos atrás já se tentava entender ou classificar fenômenos de aparições. Os fantasmas sempre foram registrados em numerosas ocorrências, embora a religião cristã dominante tentou ao longo da história negar. E negar injustamente, porque Jesus Cristo, que é o símbolo da religião cristã, o ícone, a nascente do cristianismo, foi chamado de Senhor dos Espíritos. E lidou com entidades que foi classificada como endemoniadas, curou obsedados e médios transtornados por ações de subjugação espiritual. Jesus participou de sessões de materialização no Tabor. Espíritos foram vistos, relatados. Não tinha sentido as religiões cristãs negarem e ocultarem. E ocultarem injustamente. Porque na cúpula da Igreja Católica, a comunicação com os espíritos hoje não pode mais ser negada. Desde a última declaração do Papa João Paulo II, que anunciou no Dia dos Mortos em um sermão na Praça de São Pedro, há 14 anos atrás, disse textualmente essas palavras do Papa: o diálogo com os mortos não pode ser interrompido, porque a vida não se encerra nos horizontes desse mundo. Palavras lúcidas, mas ainda não absorvida pela maioria dos cristãos, porque uma boa parte acha que a igreja condena as aparições dos espíritos. A comunicabilidade dos espíritos atravessou a história, e como a história foi construindo a sua própria realidade, chegamos no meado do século passado e nascemos dentro do mundo da ciência. Os primeiros contextos que determinaram o surgimento da ciência é do período de Newton para cá, o grande físico do século passado. Os espíritos também ali estavam. E também tentaram se fazer sentir aos homens da ciência. Mas eles não deixaram de se manifestar em diretas e indiretas oportunidades. Sempre deixaram rastro de informações, conteúdos que demonstravam que suas aparições foram autênticas e legítimas. Mas a nossa exigência cética sempre foi maior do que aquilo que os espíritos tentaram fazer. É interessante vermos na história como tudo isso ficou um tanto escondido ao longo do tempo. E como algumas religiões também tentaram colocar essas aparições como segundo plano de interesse. Nós que lidamos com essas pesquisas e que estamos em contato com esses fatos em diversos pontos do Brasil e do mundo, somos surpreendidos com algumas coisas interessantes. Uma dessas surpresas foi quando eu soube, nos anos 80, da existência do primeiro museu cristão de além-túmulo, fundado em Roma, com a bênção do Papa Pio XI. Pareceu estranho quando eu li sobre isso. O museu se escondia atrás de um nome mais moderno, com o nome de Museu das Almas do Purgatório. Um amigo meu, pesquisador, que agora deve continuar suas pesquisas no além, o professor Henrique Rodrigues, me mostrou as primeiras fotografias da existência desse museu no começo dos anos 80. Mais tarde,
Um padre católico da Ordem de São Sulpício, que tive e tenho a alegria de ter me tornado seu amigo, o padre François Brunet, que é também um escritor sobre assuntos espirituais. É um padre católico que acredita e escreve sobre manifestação de espíritos. Me falou da existência desse museu. E é um museu reservado, quase que secreto, à Igreja Católica. Nos anos 90 eu passava pela Itália, fazendo pesquisas na área da transcomunicação, visitei o museu rapidamente. Não pude entrar, porque você teria que ter uma carta de apresentação e, sobretudo, uma audiência marcada com antecedência. Olhei aquele museu e sabia que ali se escondia um tesouro. Anos depois, eu fazia um trabalho na Rede Globo de televisão, dando consultoria para um Globo Repórter. Tinha um ano que havia acontecido o meu debate com aquele grande amigo do Espiritismo, o Padre Quevedo, que vocês conhecem. E como depois do meu debate ele perdeu o emprego, eu fiquei bem reconhecido lá nos bastidores da Globo, porque o diretor do Fantástico me encontrou. E à época ele queria fazer uns quadros para discutir espiritualidade na televisão. E me perguntou se eu tinha alguma coisa muito extraordinária. Eu relatei a ele que existia em Roma um museu secreto da igreja, que guardava peças de aparição de mortos, e estava em Roma, fundado há mais de 100 anos. E ele, ao me encontrar ali nos corredores da Globo, disse: Clóvis, sabe aquela história do museu? Eu disse: sim. Eu mandei o repórter César Tralli, que é nosso correspondente da Europa. Ele foi lá na igreja e o padre disse que não existe esse museu. Eu disse: mas o museu existe. Eu disse: mas como? O padre disse que não tem. Eu disse: se o César Tralli foi como repórter? Ele disse: claro, mostrou a carteira de repórter internacional da Globo. Eu disse: por isso que o padre disse que não existe. Se ele fosse como devoto, como católico, talvez até o padre dissesse a ele que o museu existia. Ele me olhou assim e disse: mas existe mesmo? Eu disse: não tenho dúvida, eu já fui lá. Ele disse: você faria esse museu com a gente? Eu disse: claro. 20 minutos depois a gente já estava discutindo a viagem para Roma. Era mês de junho, e em agosto eu desci no aeroporto na Itália. E estava lá me esperando a Ilse Scamparini. E fizemos um plano para entrar no museu. Era uma época conturbada na Itália, porque o Vaticano estava sendo alvo de um escândalo. Não sei se vocês se lembram, um bispo negro da Igreja Católica havia acabado de se casar com uma mulher da seita do Reverendo Moon. E a mulher estava na porta do Vaticano fazendo greve de fome, porque o Papa pegou o bispo, botou dentro da igreja e disse que ele tinha que acabar o casamento. E tinha 20 dias que a mulher não dormia com o marido. E ela queria o marido de qualquer jeito. O mundo todo da imprensa estava ali, porque era um escândalo. Ele não só claudicou com a fé, como casou com uma mulher da fé de outra. E não podia casar. Mas esse bispo era importante para a igreja. E aí os Scamparini me dizia: Clóvis, o Papa está dizendo ao mundo que é por caridade que ele perdoou, mas não é, esse homem é um exorcista. E ele é um homem que forma outros exorcistas pelo mundo. Ele tem quase 1 milhão de adeptos que o ouvem. E aqui no Vaticano tem vários exorcistas. De como é que é essa história? É porque para ajudar turistas, para socorrer turistas médiums, que entra dentro do Vaticano, incorpora espírito e quer perseguir padres. Aí tem umas salas de exorcismo para tirar essas almas perturbadas. E aí eu fui conversar, eu soube da história e fui conversar com um desses exorcistas. E ele me disse que uma mulher da Turquia, naturalmente médium de efeito físico, quando chegou lá, vomitou uma pilha enorme dessas de rádio grande e atirou num padre com tanta violência que quebrou uma ponta de uma estátua de mármore. Se pegasse no padre, tinha levado para a UTI. E aí eles levam essas pessoas para dentro das salas e os exorcistas atuam, expulsando os demônios, que são espíritos perturbados. E esse bispo Michelinos tinha um poder de exteriorizar entidades fantásticas. Devia ter também um médico com assistência espiritual boa.
E a mulher estava na porta fazendo greve. Aí os Scamparini não podiam ir comigo ao museu, porque ela estava cobrindo a reportagem do bispo. Eu fui na frente. E tinha contratado um câmera à minha conta. Era um câmera de cinema, com amizades aqui do Brasil, consegui fazer contatos. Uma saga para entrar nesse museu. E esse câmera foi contactado por mim antes de ir para Roma. Ele teve o cuidado de passar na igreja, e lá ele encontrou um padre chamado Roberto, que era tipo um curador daquela área ali do museu. E o padre Roberto disse: não tem problema, se é uma pesquisa séria, ele pode entrar, pode fotografar, pode filmar. E o Loris Capogrossi, que era o cinegrafista, quando me ligou na madrugada, disse: Clóvis, não precisa fazer nada escondido não, porque a gente estava pensando em pegar uma câmera dessas que fica na ponta do óculos. É um óculos largo, antigamente se botava dentro do casaco, hoje é a ponta do óculos ali, que tem 2 câmeras filmando. E a gente ia disfarçado, filmava o museu escondido. Tinha todo um plano, porque era proibido. Eu disse, não pode, não é mais proibido. Será que a igreja mudou? Ele disse: o padre disse que você pode vir tranquilo. Aí eu não aluguei a câmera para filmar escondido e fui cheio de alegria. Desci no aeroporto, fomos direto. Quando eu entro na igreja, que vejo lá o Museu das Almas do Purgatório, do lado da sacristia, da igreja de Nossa Senhora do Coração do Sufrágio, 4 quadras do Vaticano, em frente ao rio Tevere. Estando lá, a gente negociando, eu estava com uma máquina fotográfica, sem filme, e o Loris Capogrossi não tinha intenção de filmar nada ali naquela hora. A gente queria agendar, mas para não ter roubo, a câmera era muito cara, era uma câmera digital que valia o preço de um carro 0 quilômetro, de luxo. Ele segurou a câmera e ficou na mão, porque eu tinha levado a câmera do Brasil. E de repente havia um padre lá dos fundos, com um espanador, andando rápido. E quanto mais ele se aproximava da gente, mais ele andava rápido. Até que quando ele chegou de junto, ele correu e segurou a câmera do Loris, agarrou a máquina no meu peito. E disse: é proibido filmar, entrar aqui com fotografias e com máquina, e vocês têm que me dar esses objetos. E ele não parava de falar em italiano. Eu disse: calma, nós não vamos fotografar nada, não vamos filmar nada. A gente só veio agendar, porque o padre Roberto disse que a gente podia filmar tranquilamente. Ele aí passou um sabão no padre Roberto, mandou subir. Eu fiquei já assim com vergonha pelo padre, e disse para a gente: ele é um novato aqui, só tem 3 semanas, ele não sabe da gravidade desse museu, ele não tem que dar informação nenhuma, e vocês não podem estar aqui filmando nada. Eu disse: mas... O Loris olhou para mim, eu olhei para o Loris, eu disse: mas foi ele que disse que a gente podia, nós não temos culpa. Ele disse, aí foi acalmando os ânimos, eu fui dizendo a ele que era amigo da igreja católica, que eu tinha amigos que era professor de seminários, usei o nome do bispo da minha cidade, que realmente é meu amigo, falei do padre François Brindo, fui acalmando ele foi ficando quieto, até que ele disse: olha, eu fui designado pelo Vaticano para cuidar desse museu, que muita confusão, e eu estou aqui há 2 anos, ninguém pode fotografar nem filmar. Eu disse: mas a gente não pode nem olhar. Ele disse: olhar até pode, se o senhor tiver uma carta de recomendação. Eu disse: onde é que eu pego a carta de recomendação? Ele disse: com o vigário-geral de Roma. Era o mês de agosto e na Itália é muito quente. Todo mundo sai, que não aguenta o calor, vai para as regiões mais frias. Chegamos lá no vigário-geral, o vigário estava de férias. O Loris disse: Clóvis, nada feito. Eu disse: não, Loris, nós vamos voltar lá e dizer que o vigário está de férias. Ele vai dar o nome do chefe da ordem da igreja. Aí ele nos deu o chefe da ordem da igreja, porque... se você quiser entrar no mundo da pesquisa, você tem que ter 3 princípios. Não aceitar não como resposta. O outro é fazer sempre um pouco mais do que o que pode. E o terceiro é nunca desistir. Aí eu estava usando os 3 princípios. E fomos lá no chefe da igreja. Quando nós fomos telefonar para marcar o encontro, o chefe da igreja perguntou se eu falava italiano. Eu falei que é muito pouco. E se eu falava bem francês? Eu muito pouco. Mas fala espanhol? Eu disse: falo. Aí disse: vou botar um padre que vai falar com o senhor para entender melhor o que você quer. E aí botou um padre que acabou no meio da conversa, disse que tinha pregado no Brasil, chamado Padre Fernando. E o Padre Fernando, quando entendeu o que eu queria, que era entrar no museu, disse assim: mas quem o senhor pensa que é para entrar no museu? Eu disse: eu sou um pesquisador do Brasil que vim aqui só para isso.
Ele disse, mas não pode, o senhor tem que voltar para o Brasil, pedir uma carta do bispo do Brasil, escrita para o bispo da nossa igreja, nós vamos avaliar, vamos ver o seu propósito, pesquisar quem é o senhor, para depois dizer se o senhor pode ou não pode fazer. E aí eu fui insistindo, porque você não pode desistir nunca. E ele aí me disse o seguinte, seu Clóvis, quando alguém liga para a gente, é de bom alvitre, que quem faça a ligação desligue o telefone, que fica mal educado. Do outro lado alguém bateu o telefone. Eu insisti mais um pouquinho e ele bateu o telefone. Aí eu fui fazer um pouquinho mais do que eu podia. Liguei para esse padre meu amigo na França, e ele disse, veja o nome do chefe da igreja. O nome era Philippe Sevaux, era o nome francês. Ele já gostou do nome. Disse, pergunta em que ano ele se formou, que se foi meu aluno, você dá sorte. Ele estava indo para a Polônia, saindo da França para ir para a Polônia, e eu fiquei aguardando o voo dele pousar na Polônia. Nos comunicamos na madrugada, o Philippe Sevaux, chefe da ordem, tinha sido aluno do François Brunet. Foi uma bênção. O François Brunet liga para mim e diz assim, olha, você vai chegar na porta da ordem, apertar uma campainha, não fala você, bota seu amigo que fala italiano, porque se ouvirem sua voz com sotaque, vão dizer que não pode, mas diz ao italiano que quer falar com a irmã Gertrudes. A irmã Gertrudes vai perguntar o que é, vocês vão dizer que é pela parte do padre François Brunet. Um portão eletrônico vai abrir, e vocês podem entrar, é o máximo que eu posso fazer por vocês. Nós fizemos isso e fomos lá. Aí o Loris foi, fez todo o ritual, o portão abriu, a gente entrou. Quando entrou, a gente estava com um carro cheio de equipamento. Eu olhei para Loris e disse, Loris, a gente só sai daqui com a polícia. Aí entramos na casa e chegou um homem, um padre, magrinho, eu dei a mão e disse assim, Padre Sevaux. Ele cruzou o braço, deixou minha mão no ar e falou, Padre Fernando, e você quem é? Aí eu disse assim, Clóvis Nunes. Ele disse, o que o senhor está fazendo aqui? Eu disse, eu vim fazer uma entrevista com o padre Sevaux. A entrevista do senhor foi cancelada. Mas o senhor é intransigente, hein? Eu não disse ao senhor que o senhor não vai ter entrevista aqui com a ordem? Eu disse, mas padre Fernando, essa entrevista foi refeita por um padre da ordem de São Sulpício, professor de grandes seminários aqui no Vaticano, meu amigo pessoal, padre François Brunet. Fiz um sermão para ele rápido. Ele disse, o senhor volta para o Brasil, faz tudo que eu lhe disse, pede a carta do seu bispo, e tererê, tererê, tererê. Aí esse amigo meu, que era o Loris, eu acho que o Loris era médium, porque o Loris, quando eu atendi o telefone do padre, ele disse, Clóvis, eu sou meio bruxo. Ele dizia que era bruxo. Não fala muito com esse padre que ele vai atrapalhar. Quando atrapalhou, ele disse, eu não te disse? E aí o Loris estava sentado ali, com um jalecozinho de cinegrafista. O Loris deu um ataque. Pulou em cima dele, ficou vermelho, e começou a falar em italiano, que aquilo era um absurdo, porque é que eu estava ali com recomendação de um padre, de um bispo, de um outro lugar, e não podia conversar com o chefe da ordem, que estava tendo um escândalo no Vaticano com um bispo que casou da igreja do Reverendo Moon, e que ele era membro da imprensa, botou a mão no bolso, tirou a carteira e disse assim, eu já trabalhei com Franco Zeffirelli, e sou Loris Capogrossi, cineasta por mais de 30 anos e membro do Sindicato da Imprensa da Itália. Eu vou botar toda a imprensa aqui na porta para o senhor dizer que igreja é essa que não se pode entrar. Essa igreja é de Deus ou o que é? Tem outro escândalo aqui que a imprensa precisa saber. Ele ficou meio amufinado, olhou para ele e disse assim, mas vocês são da imprensa? Ele disse, não, nós somos da imprensa. Ele é um pesquisador que veio do Brasil. Eu tenho culpa se o senhor botou um padre lá na igreja que me deu orientação errada, disse que podia, agora não pode? Aí ele ficou olhando, e vocês querem o quê? Se eu quero falar com o padre Sevaux, o chefe da sua ordem. Ele disse, aguarde um minuto. Foi embora, daí a 15 minutos ele volta. Aí, todo desaforado, disse, Padre Sevaux fala com vocês em 15 minutos. Aí eu te dei a mão de novo, para agradecer a ele. Ele deu uma rabanada, saiu todo celerepe e me deixou com a mão no ar. Eu senti que ele era uma pessoa sensível. Aí, 10 minutos depois, chega aquele homem bonito, alto, elegante, um cavalheiro, e perguntou, quem é o Clóvis? Aí o Loris falou, ele estendeu a mão, Padre Sevaux. Eu disse, Padre Sevaux,
Eu sou amigo do François Brunet. Quando eu fui introduzindo, ele disse assim: não fala mais nada. François Brunet ligou para mim. E ele é o meu mestre espiritual. O que ele recomendar, eu acato. E ele me disse que o que o senhor fizer aqui vai honorificar a Igreja Católica. Olha, eu fiquei assim meio incomodado na hora, sabe? Mas como era jeito para eu poder fazer a coisa, começamos. O que é que o senhor precisa da sua pesquisa? Eu fui logo em cima. Eu quero a história do Padre Jouet e a fundação do Museu das Almas do Purgatório, primeiro museu cristão de além-túmulo. Ele andou para um lado e para o outro e disse assim: seu Clóvis, isso é um assunto tão controvertido. O Vaticano designou um padre que está tomando conta lá há 2 anos. Esse museu é reservado. Eu não digo que é proibido, mas é reservado. Muitos padres não sabem que esse museu existe, nem muitos bispos do mundo nunca entraram lá. Mas quem sabe o senhor não pode contar a história real do museu. Subimos, era 11 e pouca da manhã, saí 4h15 da tarde sem almoçar. Ele estava traduzindo mais de 2.000 cartas, porque o Padre Jouet era um pesquisador extraordinário. Era um fenômeno incrível. O Padre Jouet tinha fundado a Ordem do Sagrado Coração do Sufrágio, que era uma ordem que surgiu bem paralelo ao surgimento das mesas girantes na França, em Paris, porque as mesas girantes chegaram no mês de maio de 54. Embora os fenômenos de Hadesville foi de 31 de março, muito antes, nos Estados Unidos, uma década antes. Mais de uma década antes. Mas as mesas girantes só foram a Paris para encontrar com Allan Kardec nos anos 50. E naquele período do surgimento do Livro dos Espíritos surgia a ordem. Quando Kardec preparava, o Livro dos Espíritos surgia paralelamente. Essa ordem extraordinária da Igreja Católica era uma ordem só para rezar por almas que morreram de maneira trágica, que era a ordem do Sagrado Coração do Sufrágio. E era uma missa diferente essa igreja. Você leva a foto do seu morto, o padre celebra uma missa só para a família, fecha a igreja e faz uma evocação da alma do morto para receber as bênçãos da purificação da igreja. É um fenômeno extraordinário, uma missa celebrada de uma maneira dirigida. Foi daí que surgiu, dessa ordem, mais tarde, as igrejas adotaram essas missas de encomenda para os mortos. Ele me mostrava as anotações do Padre Jouet, e eu impressionado, os artigos eram espiritismo puro. Eles fundaram essa igreja, e no dia que foi celebrado a primeira missa para inaugurar o altar, porque não terminou a igreja toda, aconteceu um fenômeno de parapirogenia. Um fogo extraordinário apareceu no altar, no mármore, e queimou o mármore. Os devotos com o Padre Jouet foram pela vizinhança apanhar água com balde. Depois de muitas tentativas, o fogo se apagou, mas o mármore ficou esculpido com um rosto humano em forma atormentada, derretido dentro do mármore. Era um fogo paranormal. Pedra não pega fogo. Naquele tempo não tinha gasolina. Era o final do século passado. Nessa igreja em Roma, o Padre Jouet achou que aquilo era um sinal do além para a ordem ser construída com necessidade. Porque se aquele espírito atormentado vinha pedindo preces na igreja, é porque a ordem estava fazendo uma coisa útil para as almas do além. Ele chamou o Papa, que abençoou a igreja, e ele pediu autorização para viajar pelo mundo para ver se tinha acontecido aquilo em outras igrejas. Durante 6 anos ele percorreu a Europa e voltou com mais de 2.000 peças de aparição de espíritos de freiras e padres mortos dentro do seio da Igreja Católica e nas comunidades católicas. Fundou ali naquela igreja, em uma sala ampla, o primeiro museu cristão de além-túmulo. Nos anos 20, depois da sua morte, o seu sucessor mudou o nome para Museu das Almas do Purgatório, porque a maioria das aparições estava envolvida em fogo. E tinha que estar no purgatório, porque era tudo padre e freira que morreu. Não podia estar no inferno, porque se o padre não se salvou, imagina o discípulo. Não podia estar no céu, porque estava atormentado pedindo prece. Aí eles botaram almas do purgatório, que era uma coisa transitória. Com as precezinhas subia de degrau, se elevava. E o nome era um apelido para disfarçar. Eu aí falei com o Padre Jouet ali, depois de quase 4 horas ele ia atender uns franceses. Eu disse: Padre Jouet, Padre Philippe Sevaux,
eu preciso filmar e fotografar esse museu. Eu disse: professor Clóvis, o senhor está me pedindo uma coisa muito difícil. Entrar, já vai ser difícil ele botar lá dentro. Agora filmar. Eu disse: mas o que é que tem filmar? Eu vou fazer um bom uso. Eu garanto ao senhor que eu não vou deturpar um conteúdo desse que está aqui do Padre Jouet. Ele disse: é um pedido do François Brunet, eu vou tentar. Pegou o telefone e foi conversando lá com o padre que tinha me expulsado de lá. E aí, conversa para cá, conversa para lá, daqui a pouco ele põe a mão no telefone e diz: a filmagem vai ser monitorada, você concorda? Eu disse: claro que eu concordo. Aí saímos de lá para filmar na terça-feira, isso era uma sexta. Já era 5 da tarde, quando a gente deixou a ordem, e no caminho eu disse: Lores, vamos na missa? Ele disse: mas o que vai fazer na missa? Tu não és católico. Eu disse: vamos sondar o terreno, reconhecer o ambiente, ver como é que nós vamos filmar isso tudo, se a gente vai precisar levar a câmera escondida ou não. Entramos. Quando terminou a missa, foi aí que eu vi como a missa era celebrada, o padre veio falar comigo. Quando me viu, disse: mas não é terça-feira? Eu disse: não, eu vim só assistir a missa. Aí ele falou: vá bene, vá bene. E aí eu fiquei falando da arquitetura da igreja, criando um ambiente, um relacionamento com ele, para a coisa ficar mais fácil, né? Para não ficar assim 2 estranhos filmando proibido. E aí, conversar vai, conversar vem, um telefone toca atrás da sacristia. Ele disse: 1 minuto. E foi lá. Quando ele voltou, disse assim: era a encomenda de uma missa. Eu disse: como é essa encomenda de missa? Ele disse assim: é o seguinte, é que as almas que morreram, os parentes ligam, dá o nome e encomenda a missa, porque tem que ter agenda, senão não dá tempo. A missa é exclusiva. Eu disse: ah, o senhor recebe assim por telefone também? Ele disse: recebemos, do mundo todo. Tem famílias que fretam aviões e vêm para aqui para essa missa. Já é uma coisa tradicional da ordem do Sagrado Coração do Sufrágio. Sufrágio quer dizer piedade pelos mortos. Eu aí saí da missa de Silores, precisamos arranjar 3 telefones celular com o seu 4. Aí ele olha para mim e diz assim: mas que pensa, que passa? Eu disse: nós estamos engessados e acabamos de quebrar o gesso. Ele disse: como? Eu disse: nós vamos filmar o museu. E aí ele era um camarada meio complicado, italiano, briga muito, ele estava de mal com a família. A Itália toda fechada, não tinha onde alugar celular. Ele disse: só se tu for na casa do meu pai, mas eu não falo com ele há 3 meses e minha irmã não fala há 2 anos, os 2 celulares que tem. Cheguei lá e descobri que o pai dele era um médico, gente finíssima, e a irmã dele também médica, gente boa demais. O problema era ele, que era o complicado. Os 2 me emprestaram o celular sem problema, levei um livro de transcomunicação, falei da comunicação com os mortos, o que é que tinha dentro desse museu. Eles ficaram torcendo para mim, para dar certo. Entrei com Lores Capogrossi na terça-feira, e quando chegamos dentro da igreja do Sagrado Coração do Sufrágio, quando estávamos lá, o padre dizendo: isso pode filmar, isso não pode, isso pode. Só queria que eu filmasse papel, os aspectos do museu. Quando chegava uma aparição, ele não queria que eu filmasse. Aí de repente o telefone tocou. Quando o telefone tocou, era a nossa turma que estava lá fora. Aí um estava com o celular com o padre e o outro ligou para o meu: Clóvis, pode andar que o padre está na linha. Aí o que é que nós fizemos? Encomendamos uma missa para 8 mortos da Polônia que morreram num desastre de avião. E o nome de cada morto era XYZHW, tinha que soletrar letra por letra para demorar o máximo. E aí os 8 poloneses que morreram, aquela tragédia, a família toda vinha, filho, cunhado, mãe, amigo, sobrinho, parente, para celebrar a missa. E aí quando estava no penúltimo, corre que só falta um. Aí a gente pegou a câmera, botou no mesmo lugar, no tripé. Eu estava com uma máquina fotográfica, tinha feito 6 fotografias. E aí o Lores ficou impressionado porque eu saí fazendo as fotos. Ele disse: você está doido? O homem olhou, você só fez 6. Essa máquina tem número. Eu disse: Lores, eu estou com o teu filme no bolso. Bati as 36, botei o filme novo, fiz mais 6, botei no mesmo lugar. Eu já tinha 36 poses garantidas. Aí ele está: isso pode, isso não pode. Voltou e disse: foi uma missa, 8 poloneses, que tragédia, Senhor, todos mortos. Eu não preciso dizer a vocês que os nomes foi tudo inventado. Aí daqui a pouco o telefone toca de novo. A gente matou 5 russos no acidente de trem. Foi o suficiente para a gente fazer o resto do museu. Quando ele voltou: isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. A gente já tinha feito tudo. E eu aí disse: mas o senhor não deixa a gente filmar aquele rosto que foi derretido no mármore? Ele disse: não, isso aí um padre tem chave, não sou eu que tomo conta. Mas eu já tinha feito.
Eles botaram um quadro, porque o altar não pôde ser destruído, porque o mármore enorme foi derretido ali, uma altura de 1,50 m de altura. Eles botaram um quadro com uma Madonna e 2 anjos para disfarçar. Era trancado de chave, mas era essa chave de guarda-roupa, umas fechaduras vagabunda. Eu peguei um pé de cabra da câmera, foi encostar, abriu, uma beleza. Aí, só me deu problema na hora de fechar, que quando eu fechava, a porta voltava. Aí, a fita crepe do cinegrafista me salvou. Peguei a fita crepe, passei. Como a igreja estava escura, ele só viu depois. Aí quando eu saí desse museu, com essa fita na mão, vocês acreditem, nem eu nem o Lores conseguimos dormir. Porque a gente olhava para o outro e dizia, a gente fez um museu. A gente botava na câmera e assistia a cada detalhe. Vou eu para a casa do Geraldo da Ordem, na sexta-feira, outra semana. Entro lá, e o padre, que eu fiquei, porque assim, as peças têm número na parede. Você vai na casa geral e tem um livro enorme. E ali tem o número 8, diz o que peça é aquela, com detalhes. Número 14, tem a peça toda, a aparição todinha o que foi. Chegou lá na casa geral, o padre Sevô disse assim, como foi no museu? Aí eu falei, padre Sevô, filmamos tudo. Tutti. Ele levantou a sobrancelha, me olhou e disse assim, mas como tutti? Não foi monitorado? Eu disse, foi, padre Sevô, mas eu vim aqui também me confessar. Padre Sevô, pequei. Aí o Lores olhou para mim, com aquela cara de italiano, me deu um chute no calcanhar, como se assim, que sujeito descarado, mentiroso. Aí eu disse, eu pequei, queria me confessar. Ele disse, mas que fez este? Eu disse, eu tinha uns amigos da Polônia que morreram no acidente de avião, e o Lores também tinha uns parentes na Rússia, nós encomendamos 2 missas. E aí os nossos amigos ligaram, enquanto o padre foi atender as missas, a gente filmou tudo proibido. Ele olhou para mim e disse assim, va bene, celebraram a missa para 14 mortos, hein? Bom trabalho. Tinha que ser um brasileiro para fazer uma coisa dessa. O padre Sevô era gente boa demais. Eu pensei que ele ia me excomungar. E ele estava ali e disse, creio que está em boas mãos. Você fará um bom trabalho. E nós saímos de lá com todos os casos. Cheguei no Rio de Janeiro e a Rede Globo queria fazer em 3 pedaços. Depois o assunto vazou, chegou no SBT, me ligou a turma do Ratinho, eu não quis contar. Aí a menina me convenceu, não, porque o Ratinho é uma audiência enorme. Eu disse, eu sei, minha filha, mas não tem formato para esse assunto. Isso vai mexer com a igreja católica, não dá para ser um Ratinho. Aí quando eu desliguei o telefone, um amigo meu que estava do lado disse, mas Cláudio, tu não vai para o Ratinho? Eu disse, não, Jesus disse para não botar pérolas aos porcos, para não botar pérola para os ratos também. Aí de repente liga a turma do Gugu. Aí o negócio começou a render, o Gugu já estava marcando o dia. Aí eu ligo de volta para a Globo. Disse, olha, vazou. Eu não fui por minha causa, mas o SBT está querendo a matéria. Então volta da Bahia para o Rio. Lá vou eu de volta no avião. E aí preparamos para fazer na véspera do Dia dos Mortos. Aí saiu a reportagem de capa do Fantástico, que eu vou passar rapidinho só para a gente recordar. Quem não assistiu, assiste de novo, ok? Fizemos eu, Cid Moreira e agora o saudoso Francisco Milani. E aí os Scamparini ficou lá. Depois a Ilse foi entrevistar os vaticanólogos. Essas imagens são nossas. Eu cedi só para o Fantástico, não sou imagem da Globo, quem filmou fomos nós, eu e o Lores Capogrossi. E a Ilse filmou o Vaticano com a opinião dos vaticanólogos. Vocês vão ver aí o padre Gino Concetti, que é um padre que era o assessor do Papa João Paulo II, continua sendo o assessor do atual Papa, o Bento XXIII e XVI, e ele era o redator do Diário Oficial do Vaticano. E eu peço a Ilse para fazer uma pergunta para ele. E o Espiritismo? O que o senhor acha do Espiritismo? Aí ele responde sem titubear, o Espiritismo existe, há sinais das Escrituras Sagradas. Mas não é tão fácil assim falar com os espíritos de Da Vinci, de Rafael, e ele vai tecer nos comentários. Vamos passar? Museu das Almas, vale a pena a gente ver. O que eu quero mostrar com isso é que a igreja que perseguiu médiuns guarda dentro dos seus esconderijos as aparições de muitas épocas. Veja que são de séculos e de igrejas diferentes. Boa noite. Um
segredo guardado dentro da Igreja Católica. Você vai conhecer agora um museu que não pode ser filmado nem fotografado. Ele provoca arrepios. É o Museu das Almas do Purgatório. É provável que você nunca tenha ouvido falar desse museu. Mesmo entre os católicos, é praticamente desconhecido. Ele guarda registros do que seriam aparições de pessoas mortas. Pessoas que teriam voltado do além ou do purgatório para pedir orações. Museu das Almas. Mistério na Igreja. É a reportagem de capa do Fantástico. Na doutrina católica, o purgatório é um estado de espera, um lugar de almas em purificação. Um sofrimento que só terá fim com a chegada ao paraíso. Na Divina Comédia, uma das maiores obras poéticas de todos os tempos, o purgatório, imaginado por Dante Alighieri, é uma montanha muito alta, cercada de terraços, onde as almas vão purgando os excessos cometidos na terra. Foi na Idade Média que o purgatório viveu o auge da fama na imaginação dos cristãos. Hoje pouco se fala dele. O céu e o inferno desfrutam de maior prestígio nos sermões católicos. Numa igreja de Roma, um museu misterioso contém relíquias que seriam um testemunho da comunicação das almas. A igreja não permite que nenhuma imagem seja gravada, mas um pesquisador de parapsicologia, o brasileiro Clóvis Nunes, entrou no Museu das Almas do Purgatório e registrou as peças. Esse museu, ele está reservado à igreja, um museu privado, e para nós termos acesso a gente teve que chegar aqui em Roma e contar com o apoio de uma autoridade eclesiástica da Igreja Católica Brasileira. Esta é a Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio. Sufrágio significa ato de piedade, oração pelos mortos. A igreja pertence aos missionários do Sagrado Coração, ordem católica fundada pelo padre francês Gilles Chevalier em 1854. Numa pequena sala ao lado da sacristia estão guardadas as relíquias. Os antigos missionários do Sagrado Coração acreditavam que elas eram provas da comunicação entre vivos e mortos. Esta é uma das peças mais impressionantes. A mão de uma freira morta em 1637, impressa como se fosse a fogo no hábito, uma espécie de avental de uma outra freira. Segundo os registros do museu, a irmã Clara Schellers apareceu no mosteiro beneditino de Wittenberg, na Alemanha, em 1696. Quase 60 anos depois de sua morte, e deixou a marca no hábito da freira Maria Herendorps. Ela chegou envolvida em luz e, para a irmã não ter dúvida de que não era um sonho, ela deixou impressa no avental que estava pendurado no cabide a marca da sua mão queimada com fogo. A maioria das peças que compõem o Museu das Almas se refere à aparição de padres e freiras ocorrida em ambiente católico, igrejas, conventos, quartos de oração. Esta marca faz parte de uma série de aparições do padre Panzini, que foi abade em Mantova, Itália. Dizem os registros do Museu das Almas do Purgatório que o padre Panzini apareceu em 1731 no mosteiro de São Francisco, em Todi. Teria sido visto pela Madre Superiora, a venerável Isabella Fornari. Esta marca foi deixada sobre uma pequena mesa de madeira, sobre a qual estava colocado um pano, que era, na verdade, a manga da camisa do hábito. E ele deixou impressa em queimadura, pela irradiação da luz da sua mão, e que também apareceu marcas de sangue. O padre Panzini teria deixado a marca da mão também na túnica da Madre Superiora. Ele também imprimiu sobre a madeira, por onde estava o hábito,
o desenho de uma cruz, feita também com fogo das suas mãos, aonde se vê do lado da mão o sinal desenhado da cruz. A marca bem visível. Por ordem do padre Isidoro Gazala, confessor da Madre Superiora, os fragmentos da mesa e das roupas foram guardados e conservados durante quase 2 séculos antes de serem trazidos ao museu. Na noite de 21 de junho de 1789, na Bélgica, Giuseppe Lelot foi acordado pela visão da mãe, morta 27 anos antes. A mãe teria deixado esta marca impressa na roupa de dormir do filho e pedido que o rapaz mudasse de vida e se convertesse à igreja. Depois da aparição, Giuseppe fundou uma congregação católica. Estas marcas apareceram na paróquia de Erringen, na Alemanha, num livro que pertencia à devota Margarita de Merlet. Não há registro de datas, mas a história começou quando Margarita viu o que seria o espírito de uma mulher. Ela lhe pergunta: quem é você e o que você pretende? A alma materializada diz: eu sou sua sogra, morta de parto há 30 anos. Quero que você vá até a igreja de Nossa Senhora e celebre missas pela minha alma. Dizem as crônicas do Museu das Almas que Margarita correu para contar tudo ao padre e que o padre lhe disse: faz o que ela quer, celebre as missas. Ela celebra as missas com orientação do padre. Meses depois a alma volta e agradece a ela dizendo que está livre. Ela foi até este livro, abriu o livro e ali imprimiu as marcas de fogo da sua mão. E o que é curioso é que ela abriu o livro na parte final do capítulo 4. E o fogo, as marcas do dedo, ficou gravada em cima desse seguinte texto: estou carregado de pecados, combatido de tentações, e não há quem me valha, não há quem me livre e me salve senão tu, Senhor. Lorena, Alemanha, 21 de dezembro de 1838. Giuseppe Schitz aparece diante do irmão e pede orações, porque está sofrendo no purgatório. Estas seriam marcas dos dedos de Giuseppe, deixadas num livro de orações do irmão. A marca do dedo atravessou 9 páginas com a queimadura. Ela chegou a fazer uma perfuração. Marcas semelhantes aparecem em outros livros que fazem parte do acervo do Museu das Almas do Purgatório. Uma coleção espantosa. Uma figura misteriosa aparece no altar depois de um incêndio. Assim começou a história do Museu das Almas do Purgatório. Quem fundou a igreja do Sagrado Coração do Sufrágio foi o missionário francês Victor Jouet. Ele queria que este templo fosse dedicado às almas dos mortos. No dia 15 de novembro de 1893, houve um incêndio ao lado do altar. O fogo deixou uma marca no mármore. Nela, os fiéis enxergaram o rosto atormentado de um homem. Padre Jouet acreditou que aquilo era um sinal, como se uma alma do purgatório estivesse suplicando por ajuda. Depois desse episódio, o Padre Jouet viajou por conventos na Itália, França, Bélgica e Alemanha, coletando objetos que comprovassem a manifestação dos mortos. Na volta, criou um museu cristão do além-túmulo, que mais tarde passaria a se chamar Museu das Almas do Purgatório. Tinha cerca de 200 peças, mas só restaram aqui as que foram aprovadas pelos sucessores do Padre Jouet, aquelas consideradas autênticas, acima de qualquer dúvida. O padre Filippo Sevaux, responsável pelo arquivo da Ordem dos Missionários do Sagrado Coração, diz que o Padre Jouet era procurador da Santa Sé e que tinha o apoio da Cúria Romana.
Padre Jouet era bem visto pelos cardeais e pelo Papa Pio X. Ele conseguiu muitos benefícios para a nossa congregação. Pode-se acreditar na autenticidade do Museu das Almas do Purgatório? Em Roma, a repórter Ilse Scamparini ouviu teólogos e estudiosos da Igreja Católica. O Vaticano não quer dar uma opinião oficial sobre a autenticidade das relíquias, mas as peças que estão ali dentro impressionaram vários especialistas da Igreja. Orazio Petrosilo, especialista em Vaticano, já tinha ouvido histórias sobre as relíquias. Quando conheceu o museu, acreditou na autenticidade dele. Eu sinceramente acredito que seja verdadeiro. Tenho a impressão de que são almas do purgatório que deixaram aqueles sinais para lembrar aos parentes e amigos de rezar por elas. Eu já tinha ouvido várias histórias e fui preparado para aquele museu. Não tenho nenhuma dificuldade de pensar que seja verdadeiro. Mas é claro, não se deve dar tanta importância a um livro queimado, que será sempre um livro queimado. Mas esses objetos não são falsos. Então são verdadeiros? O fato é que não são falsos. Mas também é fato que a igreja não se compromete, não faz uma declaração sobre a verdade. Não são truques e não são documentos falsos. Claramente se pensa que são almas do purgatório. Sandro Magister, outro especialista em Vaticano, diz que o museu foi criado para tentar comprovar a existência do purgatório e que sempre causou controvérsia. Eu acredito que algumas pessoas considerem aquelas peças testemunhos dignos de fé e talvez outra grande parte veja as relíquias com menos credibilidade. O teólogo franciscano, padre Dino Concetti, não dá muita importância às peças do museu. A meu parere, eu penso que a materialização da religião e das verdades é sempre uma expressão ligada a uma determinada época, a uma cultura e sensibilidade. Eu acredito mais numa verdade sobrenatural, espiritual. Não podemos saber nada do purgatório, apenas isto. É um lugar, como disse Dante, onde os espíritos vivem até ser dignos do reino dos céus. Sabemos que o inferno é um lugar de tormento, como disse Jesus no Evangelho, onde há pranto e lamento. Mais do que isso, não podemos saber. O senhor pessoalmente acredita naquelas relíquias? É esse que fala Não, porque não é possível materializar uma coisa espiritual. Não é possível. Nós imaginamos as almas entre chamas para exprimir a ideia de que essas almas sofrem tormentos e precisam de ajuda. Mas, na verdade, não é assim. Mas não é assim. A repórter Ilse Scamparini ouviu também um dos poucos exorcistas oficiais do Vaticano. O padre capuchinho Vittorio Traini mostra-se muito prudente quando fala do Museu das Almas do Purgatório. As peças podem até ser verdadeiras, mas as almas não manifestam a sua presença com essas coisas, a menos que tenham sido graças especiais concedidas a pessoas especiais. Assim como existem essas manifestações, há também manifestações de caráter infernal. Del diabo? Sim, coisas do diabo. As relíquias do Museu das Almas trazem uma questão muito delicada para a Igreja Católica. Existe a comunicação entre vivos e mortos? Eu acredito que sim. Eu acredito e me baseio num fundamento teológico que é o seguinte: todos nós formamos em Cristo um corpo místico, do qual Cristo é o soberano. De Cristo emanam muitas graças, muitos dons. E se somos todos unidos, formamos uma comunhão. E onde há comunhão, existe também comunicação. O que o senhor pensa do Espiritismo? O Espiritismo existe. Há sinais na Bíblia, na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento. Mas não é do modo fácil como as pessoas acreditam. Nós não podemos chamar o espírito de Michelangelo ou de Rafael, mas, como existem provas na Sagrada Escritura, não se pode negar que exista essa possibilidade de comunicação. Não se pode negar em modo absoluto que não sia esta possibilidade mediática. A Igreja acredita que seja possível uma comunicação entre este mundo e o outro mundo.
A igreja tem convicção de que esta comunicação existe. A igreja se sente peregrina, porque vive na terra e possui uma pátria no céu. Ok, Paulinho, obrigado. Esse pessoal aí fala em nome da Igreja Católica. O padre Quevedo não pode mais falar dizendo que a igreja é contra, porque ele fala a opinião pessoal dele e não é a opinião da igreja. Mas infelizmente no Brasil muita gente pensa que a opinião dele é a da igreja. Não sei se vocês atentaram para o fato que são peças de diferentes épocas, de diferentes países, de diferentes situações, mas elas todas estavam dentro do seio da igreja. Imagine que eles chegaram a destruir quase 200 peças. Deve ter jogado muita relíquia fora, muitas pérolas que o padre Jouet amealhou. Mas essas daí não podem ser destruídas, porque o Papa Pio X sancionou como legítima. Então destruir esse museu também hoje é uma heresia. Ele não pode ser destruído. Embora já tentaram. Mas veja que documentário interessante. Isso mostra que os espíritos não deixaram de soprar onde querem, como diz a Escritura. Dentro da própria igreja deixaram suas marcas. Aí a gente fez um resumo das principais que lá foram encontradas. Eu estou escrevendo um livro que é só sobre o museu. E tem uma compilação do padre Jouet, que deve sair até o final do ano, que vocês vão ver que as narrações são absolutamente espíritas dos fenômenos. Sem tirar nada, nem acrescentar nada, tudo conforme nós pensamos. Mas repare que os espíritos estavam lá dentro do seio da igreja. A igreja matando gente na fogueira porque via espírito. E os padres recebendo aparições dentro da igreja. E celebrando missa, inclusive, para libertar outros padres que estavam no purgatório. Em contrassenso histórico. Chegamos na metade do século XIX. E as comunicações dos espíritos pela primeira vez passaram a ter um controle científico. Quando surgiu o advento do espiritismo. Vamos para os próximos slides. O espiritismo foi a primeira ciência do mundo a investigar essa fenomenologia. Mas como toda ciência e toda grande descoberta do mundo não nasce do inopino, tudo tem seus precursores. Nós vimos, por exemplo, os precursores em várias áreas, na aviação, no automóvel, nas grandes tecnologias, no rádio. Nessas ciências da paranormalidade também não ficariam ocultas essa realidade. As mesas girantes é um dos primeiros métodos mecânicos usados para os espíritos se comunicarem. As mesas girantes, assevera Allan Kardec no Livro dos Médiuns, é considerada como ponto de partida da doutrina espírita. Foi ali em que, desses fenômenos extraordinários, Allan Kardec retirou a extraordinária obra da codificação. As mesas funcionavam nessa época debaixo de um preconceito que o próprio Allan Kardec não confirmava. Os médios se sentavam e encostavam os dedos mindinhos para fechar o que se chama de corrente. E sempre se botava uma mulher e um homem, a mulher e um homem, porque se acreditava que o homem era positivo e a mulher era negativa. Grande bobagem. Allan Kardec assevera mais tarde que dar as mãos não fecha corrente nenhuma. A única corrente que existe é a da unidade de pensamentos, o sentido de propósito interior das pessoas envolvidas no trabalho mediúnico. As mesas, então, funcionavam por dois sistemas, o da tipitologia e o da sematologia. A tipitologia era quando a mesa girava, levantava um pé, e você fazia uma pergunta para si, uma batida, para não duas batidas, ou para cada letra do alfabeto uma pancada. A letra C, 3 pancadas, a letra D, 4 pancadas. Veja como era exaustivo esse contato. E a sematologia, a mesa produzia estalidos internos, como a madeira que dilata no forro das nossas casas atualmente. Ela não levantava, nem batia, mas estalava, um ruído saía no ambiente. As mesas girantes ocuparam as noites da França, as noites da Inglaterra, as noites da Suécia, e muitos países se envolveram com essas experiências. Era uma diversão noturna dos grandes salões. E foi nesse período, se vocês observarem a data, a ordem
do Sagrado Coração do Sufrágio foi fundado em 54, na França, talvez por inspiração dos espíritos, para mais tarde ter esse museu para a gente achar. E depois, nesse mesmo período, as mesas girantes chegaram na França, que já tinha vindo da Escócia, da Suécia e da Inglaterra, onde elas aconteceram anteriormente pela Europa. E foi nesse período que Allan Kardec se deu conta dos processos e começou as investigações diretamente com ele, a partir de 52. Mas, com esse contributo, outras personalidades se envolveram com as mesas. Victor Hugo fez muitas experiências com a mesa. Karl Marx estava com Kardec lá fazendo experiências com a mesa. O pai do comunismo, nós descobrimos isso, essas surpresas que a pesquisa nos dá. Eu estava na França pesquisando e descobri que Kardec era amigo de Karl Marx. Karl Marx estava exilado na França como subversivo, e na noite que os espíritos anunciaram a missão de Allan Kardec para o espiritismo, Karl Marx estava do lado. E os espíritos dizem: tu, Marx, vai primeiro para desmanchar tudo que foi construído, e tu, Rivail, vem depois para construir em cima de um terreno planificado. Mais tarde os espíritos orientam que ele não deve aparecer em público nem ficar amigos. Allan Kardec era amigo pessoal e deu cobertura a Karl Marx, que estava exilado como subversivo na França. E essas informações na literatura espírita ninguém tinha revelado ainda. Eu tive a graça de ser o primeiro a saber. Então agora vocês todos já sabem, pode chegar para os comunistas antigos e dizer isso. Que o pai do materialismo dialético fez sessões mediúnicas. E mais tarde eu vi no livro Capital de Frederick Engels, no rodapé, Frederick Engels dizendo que a aristocracia francesa não tinha outra coisa a fazer senão estar envolvido com mesas girantes e saber que Karl Marx, seu amigo pessoal, estava envolvido nessas tropelias. Os espíritos orientam Kardec que se afastasse da amizade pública com Karl Marx, porque ele passou a ser envolvido por espíritos exaltados. E hoje, se nós apanharmos os 8 principais biógrafos de Marx, todos os 8 falam que Karl Marx era um orador exaltado. E para não politizar o espiritismo, nem para dar problemas para o comunismo, eles se afastaram por orientação dos espíritos. E há uma pergunta crucial que Allan Kardec faz na casa da senhora Baudin: é verdade que o senhor Marx vai fazer muita confusão no mundo? E os espíritos prenunciam, dizendo o seguinte: a confusão não vai estar sobre a cabeça dele, mas sobre o partido que vão criar através dele. O Partido Comunista não tinha sido criado ainda. É simplesmente fantástico essas informações. E essas comunicações foram atravessando. Ali o espiritismo nasceu. Boa parte das perguntas do Livro dos Espíritos foram compiladas antes de Kardec, através desse sistema. E mais tarde, da mesa nós passamos para as pranchetas. Pode passar o próximo. As mãos dos médios passaram aí a prancheta. E a prancheta era menos volume. E na prancheta se botava uma caneta. E tinha 2 rodinhas. E o espírito ia escrevendo, fazendo suas anotações. Com essas pranchetas e mesas, aconteceram poemas. E espíritos compuseram canções. E espíritos desenharam rostos de pessoas falecidas, e os parentes abismados pelos desenhos da prancheta e da mesa via que era o rosto de um falecido, e que não tinha como aquela pessoa saber, não tinha como a mesa saber, não tinha como as pessoas que estivessem na mesa saber, porque não conheceram aquelas pessoas que foram mortas há alguns tempos. Aí mais tarde os pesquisadores foram avançando e tiveram a ideia: já que ia na mesa e agora vai na prancheta, tem que ter um lápis na prancheta, e tem que ter a mão na prancheta para o lápis andar. Que tal botar o lápis na mão do médium? Nasceu a psicografia. Pode passar o próximo. E aí a gente viu esse fenômeno acontecer no século inteiro, através de Chico Xavier, o maior médium de psicografia da história. Ele tem um recorde de produção literária psicografada, mais de 400 obras, mais de 600 espíritos assinaram pelas suas mãos, e ele veio com a psicografia mecânica, escrevendo a jato. Já no começo do século, impressionava as suas recepções de psicografia mecânica, acelerada. E a psicografia se tornou conhecida, mas antes nós viemos desse processo mecânicos, para depois passarmos para os processos mais de efeitos intelectuais. E os espíritos continuaram se fazendo sentir. Outros psicógrafos fantásticos aconteceram no mundo. No Japão, Masaharu Taniguchi também recebe próximo de 400 obras psicografadas, revelando até a foto de uma entidade por descrição oral. Um desenhista pintou, o espírito que escrevia por ele, o fundador dessa doutrina extraordinária chamada Seichonoye.
Outros médiuns extraordinários psicografaram obras incríveis nos Estados Unidos, livros que foram ao cinema, livros famosos como A Cabana do Pai Tomás, é um livro psicografado por uma médium que fazia sessões mediúnicas na Casa Branca, orientando Abraham Lincoln, que deu a ele a determinação de libertar os escravos. Esses fenômenos todos foram se acumulando, com atas inclusive que existem na Casa Branca revelando essas experiências. Abraham Lincoln fez sessões mediúnicas na Casa Branca. E a mesma médium que recebeu A Cabana do Pai Tomás, um livro fantástico. Muitos outros escritos, autores extraordinários, trouxeram romances escritos, contos, ensaios e poemas que vieram versados pelas consciências do além. Mas intermeando a prática da mediunidade, que era o único meio, a única ponte para o além, eram as faculdades mediúnicas, surgiu a tecnologia no mundo. No século passado, os homens desenvolveram a capacidade de dominar as ondas eletromagnéticas. E o primeiro contato à distância na Terra foi o código Morse, com Samuel Morse. Mais tarde nós avançamos para o telefone com Alexander Graham Bell, que enfrentou o ceticismo da época muito difícil, porque os amigos de Graham Bell diziam: um fio não pode produzir voz. Se você ainda tentasse mandar por um canudo, vá lá, mas por um fio é impossível. E Graham Bell conseguiu o primeiro sucesso por telefone em 1874. Allan Kardec viveu na Terra e não conheceu o desenvolvimento da matéria radiante. Ele não teve acesso aos campos magnéticos dos aparelhos tecnológicos. Ele não sonhou com telefone nem com rádio. Heterodine, que surgiu em 1910, muito menos se sonhou com televisão, muito menos se esperava computadores. Mas, no entanto, amigos, como dissemos, toda ciência tem seu precursor. Os espíritos vieram e avançaram para os equipamentos. Como eles impressionaram mesas, pranchetas e cadeiras no passado, eles começaram a interferir nos aparelhos eletrônicos do presente. E a tecnologia foi recebida pelos espíritos. Os espíritos não pararam de se fazerem sentir. E eles começaram a se fazer sentir dentro da tecnologia moderna. O incrível é que surgiu os primeiros contatos de maneira pálida. Homens extraordinários que estavam envolvidos com ciência, como foi Thomas Edison, tentou contato com a lei através de máquinas, desde o começo do século, e não conseguiu resultado. O curioso é que mais dois outros cientistas junto com ele, Nikola Tesla e Guilherme Marconi, que ganhou o prêmio Nobel, inventou o rádio, tentou falar com os mortos através do próprio rádio, não conseguiu. Quem conseguiu não desejou. Os espíritos foram escolher aqueles voluntariosos que não estavam envolvidos com esse interesse. E o primeiro contato de fato aconteceu em 59, é o ponto de partida da transcomunicação, por um cineasta russo naturalizado, sueco, cinegrafista também, era poliglota, pintor, um homem muito culto do seu tempo. Frederick Jungerson recebeu o primeiro contato do além através de um gravador no dia 12 de junho de 1859, às 10 horas da manhã. Nunca desejou que isso acontecesse e nem sabia que isso era possível. A partir dele, nasce os fenômenos das vozes paranormais, os fenômenos das vozes eletrônicas. Meados dos anos 80, os Estados Unidos da América empreendem uma pesquisa apoiada pela Universidade de Franklin, na Carolina do Norte, com o Dr. George William Meek, que monta um grupo de 26 cientistas, estuda o fenômeno e tenta montar um equipamento para construir contatos mais aprofundados. O Dr. George Meek gastou $500 mil de seus recursos pessoais para construir um protótipo para comunicar em dois sentidos, porque a transcomunicação era como o telefone de Graham Bell, só funcionava em uma direção, não tinha o retorno. Mais tarde o telefone ganhou duas direções, ficou bidirecional. Dizem até que foi graças aos italianos, porque o telefone era de boca, um ficava no ouvido, outro na boca. E diz que na Itália, quando se fala, gesticula muito, então o telefone não funcionava lá, porque ficava ele conversando e baixando a mão. E aí foram os italianos que inventou esse telefone que você segura dos dois lados. E aí veio o telefone bidirecional, você ouve e fala simultaneamente. Na transcomunicação, o sonho do Dr. George Meek era fazer um contato bidirecional, não só os espíritos falarem conosco, mas nós também falarmos com ele, porque eles estavam usando gravadores e rádios, que não foram pensados nem engenhados para isso. E se a gente desenvolvesse aqui na Terra uma tecnologia que predisponibilizasse e favorecesse esse contato, os espíritos poderiam se comunicar melhor. Tentou vários protótipos, não conseguiu. Só que um médium, encontrei ele numa reunião social, ele apresentou um cartão e disse: Dr. George Meek, meu nome é John O'Neill, eu sou um médium e técnico em eletrônica. E recebi no meu laboratório a presença de um espírito chamado Dr. Swan,
que me diz que lá do além, como engenheiro, ele quer lhe dar umas dicas para o senhor botar seu aparelho para funcionar aqui na Terra. O doutor Jorge Mick ficou meio desconfiado, mas foi lá. E montaram, com orientação desse espírito, o Mark IV. Outubro de 82, eles receberam o primeiro contato direto de um espírito de um engenheiro da NASA morto, o Dr. John Jeffrey Miller, que se comunicou com eles, dando vários dados interessantes. Meses depois, eles tinham mais de 20 horas gravadas com esse espírito, que deu os dados pessoais, o número do cartão de um seguro de vida, para pedir à viúva que recebesse a pólice, porque a empresa de seguro não avisou a ela que tinha feito o seguro perto da morte dele, ela tinha o direito, a empresa não pagou. E forneceu também dados técnicos para melhorar os componentes do aparelho. O Dr. Jorge Mick conferiu tudo, estava correto. Final dos anos 80, Dr. Jorge Mick preparou o New Lester com uma fita cassete, mais de 118 páginas, e mandou para pessoas no mundo inteiro. Eu tive a alta alegria de receber esse material. Quando escutei a fita, era emocionante. Havia momentos hilariantes, gravados até hoje, em que o espírito aparece do equipamento e fala: "Ô Neil, uma chamada do além para você, se apresente. Aqui fala George Jeffrey Miller do além. Onde está você, ô Neil?" Ele aparece do gravador, assim meio ofegante, e diz: "Só, my doctor, o senhor me desculpe, eu estava com fome e fui na cozinha fazer o lanche." O espírito de lá diz assim: "Mentira, você foi fumar um cigarro, esse cigarro ainda vai lhe matar." E ele tinha ido fumar um cigarro. A partir daí, os espíritos começaram a impressionar outros aparelhos. Eles entraram nos telefones, entraram nas máquinas de fax, entraram nos computadores, entraram na tela da TV. E continuaram se fazendo sentir aos homens. Mas acreditem, 1857 sai o Livro dos Espíritos. O planeta era agrário, nós não tínhamos tecnologia. Mas veja o que está escrito lá no Livro dos Espíritos, da questão 934. Passa o próximo. Vai em frente, que o tempo está curto, não dá para mostrar tudo. Vai em frente. Esse livro todo fala de transcomunicação antes de acontecer aqui. A perda dos entes queridos que nos são caros e são legítimos causa dor, tanto mais legítima quanto é irreparável, independente da nossa vontade. Ou seja, a gente se liga aos entes queridos, depois a gente sofre com a morte deles. Os espíritos respondem a Kardec: essa causa de dor atinge o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poder comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que estão ao vosso alcance, no caso da mediunidade. Kardec é que bota em grifo: enquanto não dispõe de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Isso é a profecia da transcomunicação. Que outros meios mais diretos e mais acessíveis seriam senão os aparelhos eletrônicos? O que é espantoso é que nem Kardec sonhava com a tecnologia. O mundo não tinha descoberto a matéria radiante. Nós não tínhamos a onda eletromagnética em evidência no planeta, mas os espíritos já sabiam que ia ter outro método além da mediunidade. Então hoje a gente tem outra via de contato, que é os aparelhos eletrônicos. Eu selecionei na literatura espírita, todos aqueles livros que vocês veem ali, fala da possibilidade de comunicações por transcomunicação no futuro. Um deles, mais incrível, é Devassando Invisível. Ivone Pereira revela que numa sessão mediúnica nos anos 20, Dr. Bezerra de Menezes aparece lá e diz que está perto do homem descobrir um aparelho na Terra que vai encurtar a distância entre os povos e vai trazer diletantismo para as famílias, mas que o objetivo desse aparelho no futuro é que os espíritos iam se comunicar. Era a televisão. O centro mandou a carta para a Federação Espírita Brasileira e recebeu um conselho de volta, que o médium se entregasse ao recolhimento e à prece, que aquilo era informação de um espírito pseudo-sábio, estava obsidiado. Nos anos 40, o escocês apresentou o primeiro protótipo de TV. Nos anos 50, a CBS construiu o primeiro aparelho de televisão, e quando o homem chegou à Lua em 69, mais de 1 milhão de pessoas assistiram em suas casas. Em 1986, os espíritos se comunicaram pela primeira vez na TV em Aachen, na cidade da Alemanha, uma casa fronteiriça ali com a Holanda. O pesquisador Klaus Schreiber recebeu a primeira imagem transcendental de uma pessoa morta na tela da TV. E de lá para cá os espíritos não pararam de mandar mensagens e imagens fantásticas. A Federação corrigiu seu erro e publicou no livro Devassando Invisível essa informação. A literatura espírita preconizou a TCI. E em outras passagens, eu selecionei algumas imagens para vocês verem algumas coisas bonitas que vem acontecendo. Passe o próximo. Essa é a pesquisa de Tomazetti tentando falar com além sem conseguir. Eu tirei da Biblioteca Nacional de Washington. 3 dias de pesquisa para achar isso. Ali está escrito em inglês: Tomazetti trabalhando para comunicar-se com outro mundo. Nenhum biógrafo de Tomazetti jamais falou disso. E o Tomazetti se escondeu, porque em 1800,
Preste atenção a isso. Em 96, o jovem Dumont, um físico encarregado de mostrar o fonógrafo descoberto por Edison, que era o protótipo dos gravadores, foi numa Assembleia de Sábios da França e mostrou um aparelho que podia gravar vozes humanas através de um fio. Um homem da plateia levantou, aberturou o rapaz e disse que ele estava tentando enganar uma plateia de sábios com um truque de ventriloquismo. Thomas Edison, irritado, fez um relatório e pediu à Sociedade de Ciência da França uma declaração pública. A sociedade, depois de 3 meses, disse: concluímos tudo e continuamos achando que é ventriloquismo mesmo. Como é que em 1920 ele ia dizer que estava falando com o morto através desse aparelho? Ele tentou usar permanganato de potássio e outros produtos químicos. Morreu sem lograr êxito, porque a ciência do tempo dele não dava suporte para isso. A ciência era eletromecânica. Só mais tarde, depois dos transistores, é que os espíritos conseguiram impregnar o campo magnético dos aparelhos eletrônicos nos anos 50, 60. E de lá para cá avançaram. Nos anos 80, um físico alemão, Dr. Ernest Senkowski, criou o termo transcomunicação, para diferenciar o contato mediúnico do tecnológico, demonstrando que pelos aparelhos não precisa do médium exclusivamente para o transe. E se precisar de médium, uma mediunidade que hoje já se pensa com a mediunidade própria, mas há caso que o espírito pode atuar direto no equipamento do campo magnético da fita, sem intermediação humana. Até agora a gente só tinha uma via de contato com além, que era a mediunidade. As faculdades psíquicas humanas, graças ao desenvolvimento da tecnologia, a gente tem outra via, o campo magnético dos equipamentos eletrônicos, conforme foi previsto pelo Livro dos Espíritos. Vamos ao próximo. Eu estou assim há 5 minutos, estou passando um pouquinho. Esses são pioneiros. Eu descobri lá no Arquivo Nacional, alguns de vocês já devem conhecer isso. É o primeiro transcomunicador do mundo, é um brasileiro. Isso é um telégrafo vocativo para falar com os mortos, que foi apresentado no Arquivo Nacional em 1909. Antes de Thomas Edison, um brasileiro pensou nisso e registrou a patente. Pode passar. Aí recebeu informações numa sessão mediúnica no Rio de Janeiro. Aí está o registro da patente, ele pedindo o direito de falar com os mortos através de um telégrafo. Foi um engenheiro ferroviário morto que deu a dica a ele através dos médios, e ele fez o aparelho para fazer o contato. Foi o primeiro aparelho de transcomunicação do mundo. Porque na Europa dizem que o primeiro transcomunicador foi Edison, que o primeiro contato foi da Europa. Aí no Brasil a gente mostra que o Brasil partiu na frente. Pode passar o próximo. Tinha que ser um brasileiro. Aqui algumas imagens incríveis. Esse homem foi o primeiro homem a fazer contato com além. Do lado de cá, ele está aparecendo na TV. Ali está o seu rosto perto da sua morte. O corpo dele estava sendo levado ao cemitério, e um casal de amigos na Suécia ligou a TV. Estava doente a sua esposa, ele não podia ir para o enterro. Quando ligou a TV, ele apareceu. Engraçado que os católicos dizem: morreu, descansou. Esse aí já estava trabalhando antes de ser enterrado. Pode passar o próximo. Ele em outra aparição por televisão. O rosto dele quando vivo à esquerda e à direita depois de morto, em Rivenick, na Alemanha. O próximo. Aqui um descobridor do alumínio, Henri Etienne Sainte-Claire de Ville, um francês, amigo de Louis Pasteur. Esse homem não podia ter sido filmado, porque na época que ele viveu não existia máquinas de filmar, e nem máquinas de fotografia. E essa imagem dele tem movimento. O próximo. Aí as imagens escaneadas. Os espíritos não ficou mandando imagem só por TV. Manda scanner. Essa menina morreu de uma cirurgia com 21 anos. Aqui é a imagem dela por computador. O próximo. Klaus Schreiber. Já está perto do fim. Esse homem foi o que descobriu a TV. As comunicações pela TV. Perdeu toda a família em 2 acidentes de carro. Por isso que ele entrou na transcomunicação. Morreu e mandou a imagem dele para o computador. E lá encontrou a família toda morando numa casa. Olha que lugar maravilhoso. Pode passar. Ele mora lá. O que é que a gente está esperando para morrer? Morava numa casa geminada simples. Onde ele mora? Num palácio, um paraíso. Isso confirma a psicografia de Chico Xavier das cidades espirituais como o nosso lar. Pode passar o próximo. Textos extraordinários para o computador, e não dá tempo para explicar. Pode passar o próximo. Esse é da Itália, vai em frente. E transvídeos pelo computador. Os espíritos interferiram nos textos do computador. Pode passar o próximo. Aí a experiência de um homem na Inglaterra que recebeu 400 mensagens durante 3 anos, em inglês arcaico, de um espírito que tinha vivido no século XIV. As pesquisas foram levadas à Universidade de Chester, e os pesquisadores viam que era o inglês antigo. Pode passar o próximo. Também imagem para o computador na Alemanha. Ainda fax do além. E esse aí é uma consulta médica. Tinha um transcomunicador doente nos Estados Unidos, e os médicos não acertavam. Um espírito veio e mandou um fax. A doença está mascarada, o diagnóstico está errado. Dê tal remédio. Com 3 dias ele teve alta e a consulta foi de graça. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Aqui é eu, o Dr. Senkowski, lá na Alemanha, o próximo.
Não dá tempo de mostrar tudo, vai em frente, santidades aparecendo em TV. Aí o Thomas Beck, uma imagem bonita, transparente, as primeiras imagens da Alemanha. Vai ver como evoluiu. O próximo. Aí um engenheiro da NASA morto, usando óculos. O próximo. O cardeal da Igreja Católica, Augustin Roland, que escrevia contra os nazistas. Ele volta do além e diz: aqui na pátria do além não temos fronteiras, todos somos irmãos. Voltei para dizer que no além eu amo os alemães. O próximo. A mãe do pesquisador, que não conheceu ele, morreu de parto e depois de morta ela manda a imagem para ele. Pode passar. O coordenador das transmissões da estação central lá do além. O próximo. A primeira imagem de movimento a receber na Alemanha, com a mulher faz uma expressão com um sorriso e fala a palavra Liebe, em alemão, que quer dizer amor. Laboratório do além, cientistas trabalhando para melhorar os contatos. Todas essas pessoas são legitimamente mortas. Imagens também de militares, com roupas, próximo. Aí um espírito que diz ter sido Marco Antônio, o general romano, que descreve uma cidade espiritual por cima da Europa, muito semelhante ao nosso lado do Brasil. O próximo, um padre que viveu na Bahia, eu descobri tem 3 anos. Esse homem viveu a 50 quilômetros da minha casa. E era um austríaco, fundou uma instituição na Bahia e voltou para morrer na Áustria. Apareceu na televisão de Klaus Schwab, ele não sabia quem era. Ele deu todos os dados por transcomunicação, os pesquisadores procuraram as igrejas e acharam a biografia dele. Enquanto vive, ele acreditava na comunicação com os mortos. Era um católico direito. O próximo. Essa aí eu vou mostrar na hora das perguntas. Muito obrigado pela atenção de vocês e até de repente.